Conforme a guerra na Ucrânia se prolonga, ultrapassando 2 anos e meio, a verdade sobre as impressionantes perdas russas está se tornando inegável. Enquanto o Kremlin permanece em silêncio, as crescentes sepulturas por toda a Rússia contam uma história arrepiante. Somente em 2023, a Rússia gastou 2,5 milhões de dólares expandindo cemitérios, um sinal grotesco do verdadeiro custo humano da guerra. Isso não é apenas uma estatística, é o dobro do que foi gasto em 2020 e 2,6 vezes o valor em 2020. Mas o verdadeiro horror ainda está por vir. No ritmo atual, especialistas preveem que as perdas de tropas russas chegarão a 1 milhão até 2025. Pense nisso, 1 milhão de soldados se foram. A última vez que uma única nação viu tal devastação foi durante a Segunda Guerra Mundial, um cataclismo que remodelou o mundo. Agora a Rússia se precipita em direção a este triste marco, em uma guerra que Putin se recusa a parar, arrastando seu país cada vez mais para o abismo a cada dia. Então, como chegamos a isso? Como um dos exércitos mais temidos do mundo se tornou uma máquina que consome seus próprios soldados mais rápido do que consegue repô-los? Por quanto tempo a Rússia consegue continuar enviando soldados para a guerra antes de entrar em colapso total? Quando você trava uma guerra fútil com intensidade brutal e persistência imprudente, o massacre implacável de soldados e civis se torna uma realidade inescapável. Veja como o presidente russo Vladimir Putin levou seu país e povo a este marco devastador, relembrando os anos mais sombrios da história. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia perdeu exatamente 618.960 soldados na Ucrânia desde 28 de agosto de 2024. Essa figura inclui tanto as fatalidades quanto os soldados que foram tão gravemente feridos no campo de batalha que não são mais capazes de servir. Segundo a revista The Economist, para cada soldado russo morto em combate, há cerca de 3 a 4 feridos. Um documento vazado dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa indica que as perdas podem ser ainda maiores. Segundo o documento, entre 460 e 2.728 mil soldados russos foram mortos, feridos ou capturados na Ucrânia desde o início da invasão em 24 de fevereiro de 2022. Isso é consideravelmente mais tropas do que Putin inicialmente mobilizou para a invasão em larga escala da Ucrânia, com 190 mil soldados avançando em território ucraniano naquele fatídico dia de fevereiro. Esses números impressionantes tornam uma coisa abundantemente clara. Os soldados ucranianos estão cobrando caro do invasor por cada centímetro de terreno conquistado, mesmo pagando um alto preço no processo. Seja 600 mil ou 728 mil, essa figura ainda está a algumas centenas de milhares de soldados de 1 milhão. Como a perda projetada de tropas russas poderia atingir esse número impressionante em um período relativamente curto? Para responder a isso, basta um pouco de matemática básica. Vamos usar esses números apresentados pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, já que tem publicado relatórios diários sobre a situação na linha de frente ucraniana. Com base nesses relatórios, veremos quantas tropas a Rússia perdeu em uma única semana na Ucrânia. O último relatório disponível antes desta publicação foi em 28 de agosto. Nessa data, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia colocou o total de perdas de tropas em 611.190 soldados. Voltando para 21 de agosto, vamos examinar as perdas de tropas russas em uma semana. Segundo o relatório do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, de 21 de agosto, a Rússia perdeu 603.010 soldados desde o início da invasão à Ucrânia. O relatório de 22 de agosto estimou o número total de soldados perdidos em 604.140. Isso significa que em um único dia, a Rússia perdeu 1.130 de suas tropas. Essa figura aumentou levemente no dia seguinte, já que o relatório de 23 de agosto indicou uma perda total de 605.330 tropas. Isso é mais 1.190 soldados perdidos em um dia. O dia seguinte mostrou uma perda diária semelhante, com 1.160 baixas relatadas. Com esse número, a Rússia perdeu um total de 606.490 soldados.
De 25 a 27 de agosto, o total de soldados perdidos aumentou em 2.420. Isso significa que a perda de 610.100 soldados foi relatada em 27 de agosto. No dia 27 de agosto, antes de escrever o roteiro para este vídeo, a Rússia perdeu mais 1.090 soldados, totalizando 611.190 baixas, número mencionado algumas vezes. No total, são 8.180 soldados perdidos, em uma semana uma média de 1.168 tropas por dia. Supondo que a taxa de perda de 1.168 tropas por dia continue ininterrupta, 1 milhão de baixas seria alcançado em 332 dias em 26 de julho de 2025. Mantendo a taxa de perda apresentada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Rússia terá 1 milhão de soldados eliminados do campo de batalha em apenas 232 dias. Isso nos dá o sombrio marco de 17 de abril de 2025. Isso está em linha com as previsões de vários especialistas, incluindo Michael Clark, um acadêmico britânico especializado em estudos de defesa. Em entrevista à Times Radio, o professor Clark afirmou que as perdas de tropas russas poderiam chegar a 1 milhão até o final de 2024, dado o descaso de Putin com o custo humano de sua devastadora campanha militar. O novo chefe do Estado-Maior do Exército Britânico, General Sir Roland Walker, apresentou previsões ainda mais pessimistas para as tropas russas. O General Walker estima que Putin sacrificará entre 1,5 e 1,8 milhão de pessoas no total para conquistar as 4 principais regiões da Ucrânia, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhia, a fim de atingir seus objetivos militares. Suas palavras exatas foram que, no ritmo atual de perdas, a Rússia provavelmente terá mais de 1,5 milhão de baixas para tomar os 4 oblasts na Ucrânia, com perda incalculável de equipamentos. Ele também apontou o absurdo de um custo humano tão colossal para um objetivo estratégico que cada vez mais parece inatingível e irracional. Conforme o General Walker, a Rússia tem mais com que se preocupar do que perder entre 1,5 e 1,8 milhão de pessoas por uma parte da Ucrânia, dado o rumo que o mundo está tomando. Infelizmente, como as coisas estão atualmente, não parece ser o caso. Na verdade, a Rússia não parece muito preocupada em perder tantas tropas, embora os números do Kremlin contem uma história bem diferente. O Kremlin só reconheceu publicamente suas baixas de tropas uma vez, no início de 2023, com um número quase insultantemente impreciso. Na época, o Kremlin afirmou que apenas 6.000 soldados russos morreram na Ucrânia, contrastando com estimativas independentes que sugeriam números dezenas de milhares mais altos. A diferença entre os números oficiais do Kremlin e as perdas reais no fronte só intensifica a tragédia, pois a verdadeira dimensão do sofrimento humano permanece oculta por propaganda e desinformação. Alguns veículos de mídia independentes russos arriscaram-se muito para relatar números mais precisos. Quando a vergonhosa cifra de 6.000 foi divulgada, Mika Golubovsky, editor da agora proibida Mediazona, imediatamente a contestou. A Mediazona, trabalhando com a British Broadcasting Corporation, Rússia, e usando informações de novos túmulos em cemitérios russos e fontes abertas de relatórios oficiais, jornais e mídias sociais, relatou que mais de 50.000 soldados russos morreram na Ucrânia. Isso é 8 vezes mais do que o Kremlin havia afirmado. Apesar do perigo de desafiar a narrativa oficial na Rússia, Golubovsky e outros jornalistas mantiveram suas corajosas reportagens. Em 5 de julho de 2024, a Mediazona e o veículo de mídia independente Medusa publicaram que cerca de 120.000 soldados russos morreram desde o início da invasão. Isso está quase igual ao número relatado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia na ocasião. Um relatório de 5 de julho da equipe estimou o número total de soldados mortos e feridos em 548.580. Usando a proporção de mortos para feridos proposta pelo The Economist, entre 1 para 3 e 1 para 4, isso sugere que entre 109.716 e 137.145 tropas russas foram mortas em ação.
Devido a um deslize em dezembro de 2023, é seguro assumir que Putin está ciente das reais perdas de tropas russas. Mas ele simplesmente não se importa. De acordo com Yevgenia Shirikova, ativista ambiental russa exilada, o número crescente de mortos e feridos em ambos os lados não afeta Putin de maneira nenhuma. Até que as tropas russas recebam uma resposta dura na Ucrânia, nada mudará. Se Putin é tão indiferente ao impressionante custo humano, por que não relatá-lo com precisão? Por que não usá-lo para unir a nação em torno de uma narrativa de sacrifício e patriotismo, pintando a guerra como uma luta heróica pela sobrevivência da Rússia? Esse tipo de distorção teria sido possível milhares de soldados mortos atrás. Revelar os números reais agora pode sair pela culatra, expondo a extensão total do desastre que o regime de Putin tanto tentou esconder. Espere um minuto, o povo russo não deveria estar ciente que seus entes queridos estão morrendo em grande número na Ucrânia? Eles estão, mas são pessoas de fora de Moscou e São Petersburgo, as duas maiores cidades da Rússia. Putin tem sido cauteloso para não recrutar pessoas das grandes cidades. Por quê? Assim, ele protege a elite urbana dos impactos diretos da guerra, evitando uma possível reação daqueles que podem questionar e desafiar suas decisões. Não convocar jovens de Moscou ou São Petersburgo fez russos ricos retornarem a essas cidades após fugirem para evitar o recrutamento, compensando o dano econômico das sanções ocidentais. Mas se os moscovitas não são os que estão morrendo no campo de batalha ucraniano, quem está? Quem compõe a maior parte das centenas de milhares de baixas das tropas russas? Para simplificar, são tropas que o Kremlin não se importa. Soldados contratados, estrangeiros, condenados, reservistas. Eles preenchem as fileiras e sofrem a maioria das baixas. Os soldados contratados, ou kontraktniki, como são conhecidos na Rússia, recebem pouco apoio da população e do Kremlin. Afinal, eles escolheram se alistar e são bem pagos pelo seu serviço. Segundo Sergei Krivenko, ativista de direitos humanos de Moscou, o cidadão comum não sente muita compaixão por eles. E a julgar pelas ações do Kremlin, Putin também não. Em maio de 2022, o limite de idade de 40 anos para soldados contratados foi abolido, permitindo o alistamento de candidatos de até 65 anos. Você pode se perguntar por que alguém com mais de 60 anos iria voluntariamente para uma zona de conflito. A resposta está nas desesperadas circunstâncias econômicas de muitos russos. Para alguns, um trabalho bem pago no exército se torna uma tábua de salvação em meio a dificuldades financeiras. Assim, a expansão da elegibilidade reflete um cálculo sombrio. Quando o custo da guerra se torna insustentável, o Kremlin recorre a demografias desesperadas ou menos privilegiadas, priorizando necessidades militares imediatas em detrimento dos custos humanos a longo prazo. Para viabilizar um cálculo desumano, o Kremlin tem oferecido um salário mensal de no mínimo $2.300. Para colocar essa figura em perspectiva, é necessário saber dois fatos. O salário de um soldado contratado antes da guerra na Ucrânia era de cerca de $360. Além disso, a renda média mensal na Rússia é de cerca de $900. E isso é em regiões que estão melhor. Em áreas mais pobres, é metade disso, $450. Adicione o bônus de recrutamento único de pelo menos $2.200 e altos pagamentos em caso de invalidez, $33 mil. E morte, $55 mil à mistura. E fica claro por que a oferta do Kremlin é tão tentadora para aqueles em desespero financeiro. É por isso que o Kremlin está constantemente aumentando as metas para os kontraktniki. Em março de 2020, a Rússia possuía cerca de 405 mil desses soldados. Esperava-se que esse número subisse para 500.000 até 2027, mas com a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, as metas aumentaram drasticamente, enquanto o prazo para alcançá-las diminuiu muito. Em dezembro de 2022, foi anunciado que 695 mil soldados contratados serviriam nas Forças Armadas Russas até 2026. Um ano depois, em dezembro de 2023, o número foi aumentado para 745 mil tropas até 2027. Apesar dos incentivos, é fácil entender por que esses números dificilmente serão atingidos sem um esforço significativo. É por isso que o Kremlin recorreu a outra tática vergonhosa, coagindo indivíduos que talvez nunca se voluntariariam para o serviço. Assim,
A guerra na Ucrânia passou a lembrar os conflitos na Chechênia, travados principalmente por recrutas forçados. Segundo Krivenko, esses soldados foram enviados para a morte, gerando tensão e reação social, chegando a criar movimentos. Contudo, é improvável que as elites de Moscou iniciem movimentos sociais para essa maioria das tropas recrutadas coercivamente. Por quê? Porque são principalmente compostos por estrangeiros e condenados. Segundo vários relatos da mídia, estrangeiros foram forçados a se alistar nas Forças Armadas Russas de 3 formas distintas. Primeiro, eles foram enganados sobre a natureza de seu emprego em perspectiva. Além disso, prometeram-lhes a cidadania russa após somente 1 ano de serviço. Em terceiro, foram julgados culpados de violar a lei russa e tiveram que escolher entre a prisão e servir na guerra. A primeira maneira vergonhosa é como um jovem de 21 anos do Sri Lanka acabou no campo de batalha ucraniano. Ele se alistou nas Forças Armadas Russas pelo segundo motivo, obtendo a cidadania russa, e foi informado de que atuaria apenas em uma função não combatente. Em vez disso, ele foi jogado nas linhas de frente, longe do papel seguro e de apoio prometido. Foi assim que ele acabou ferido e capturado na Ucrânia, razão pela qual decidiu compartilhar sua história com a Onda Alemã, emissora estatal alemã, sob o olhar atento dos militares ucranianos. Quando foi enviado pela primeira vez para os arredores da cidade ucraniana de Donetsk, ocupada pelos russos, ele disse ao seu comandante que queria voltar para o Sri Lanka. Porém, disseram-lhe que isso poderia resultar em 15 anos de prisão, de acordo com o contrato assinado por ele. Então, ele ficou parado, junto com dezenas de outros cidadãos da Índia, Quirguistão, Nepal e Tajiquistão, todos igualmente presos e traídos pelas promessas enganosas do exército russo. O Kremlin não só fez falsas promessas, como também mostrou que não tinha problema em mudar as regras do jogo quando quisesse. Antes da guerra, recrutas estrangeiros precisavam servir 5 anos nas Forças Armadas para obter cidadania russa. Após grande número de mortes de soldados russos, o período de serviço militar foi reduzido para apenas 1 ano. Mas aqui está o pulo do gato. Eles receberão a cidadania após 1 ano. No entanto, eles ainda terão que continuar servindo, pois Putin estipulou que os contratos dos kontraktnik permanecerão válidos até o final da operação militar especial na Ucrânia. Durante este período, nenhum contrato pode ser cancelado, e os prestes a expirar devem ser renovados. Em suma, os combatentes estrangeiros não conseguem recomeçar em um novo país, acabam morrendo como russos. Os condenados russos passaram por algo semelhante. O Kremlin estava recrutando condenados, prometendo perdão após 6 meses de serviço, mesmo para aqueles condenados pelos crimes mais violentos. Porém, conforme a guerra avançava e as perdas cresciam, as regras se alteraram. A única maneira para a maioria desses condenados receberem uma ficha limpa era servir até o fim da guerra na Ucrânia. Ademais, para muitos deles, um perdão total estava descartado, sendo oferecida apenas uma redução em suas sentenças ou outra forma de indulgência. Alguns podem ver isso como justo, pois pessoas que cometeram crimes hediondos não deveriam escapar facilmente de seu passado. No entanto, o destino desses indivíduos deve ser visto em um contexto maior. A situação deles mostra como é fácil para o Kremlin explorar o poder que detém sobre aqueles em circunstâncias desesperadoras. Os recrutas prisioneiros foram lançados em um conflito perigoso com falsas garantias, sendo usados como bucha de canhão em uma guerra que não lhes dá chance real de sobrevivência ou redenção. Desde que Putin ordenou ao falecido Yevgeny Prigozhin que recrutasse prisioneiros em junho de 2022, esses detentos viraram a principal carne para o moedor do Kremlin. Segundo a British Broadcasting Corporation, os prisioneiros recrutados por Prigozhin duraram em média 3 meses na Ucrânia. Os recrutados pelo Ministério da Defesa russo após o rompimento com Prigozhin sobreviveram em média apenas 2 meses. Apesar das várias conclusões possíveis baseadas na diferença entre as figuras, a única relevante é que o Ministério e o Grupo Wagner, antes liderado por Prigozhin, consideraram os condenados apenas uma força descartável para ser lançada na batalha. Segundo um soldado que não pertencia aos pelotões de assalto formados apenas por condenados, os combatentes de assalto são mera carne de canhão. Isso nos leva a outro ponto crucial a ser abordado. Como estão morrendo todas essas dezenas de milhares de soldados na Ucrânia?
Atualmente, a principal causa de mortes de tropas russas na Ucrânia provavelmente é a infame tática militar de moedor de carne, cujo nome já é bastante gráfico e evocativo. O moedor de carne se refere à abordagem brutal onde ondas de soldados são enviadas para áreas ferozmente contestadas, frequentemente sob fogo de artilharia implacável e combate em espaços confinados. Essa tática visa exaurir o inimigo através da superioridade numérica e expor suas posições de tiro, mas tem um custo terrível. Após aplicar essa estratégia no segundo ano da guerra na Ucrânia, o número de mortos russos aumentou quase 25%. Contudo, a Rússia também conquistou vitórias importantes em Avdiivka e Bakhmut, no leste ucraniano. Durante a captura de Bakhmut pelas forças russas na primavera de 2023, o grupo Wagner perdeu 22 mil soldados devido à tática impiedosa utilizada. E é aí que está o problema. A aparência de sucesso só adicionou mais corpos ao moedor. O pior é que o Kremlin, cegado por vitórias efêmeras, continua com essa tática devastadora em Kharkiv, mesmo tendo se provado ineficaz na região. A tática do moedor de carne também fracassou na ainda em curso Batalha de Volodar, na região de Donetsk, Ucrânia. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, esses ataques frontais humanos ineficazes têm sido mal sucedidos na cidade devido ao terreno desafiador, falta de poder de combate e falha em surpreender as forças ucranianas. Essa citação revela outros dois fatores que têm dizimado as tropas russas: a falta de poder de combate e as poderosas forças ucranianas. Quanto ao primeiro elemento, houve inúmeros relatos de que as tropas russas são enviadas para a frente com treinamento e equipamento extremamente insuficientes. Segundo a British Broadcasting Corporation, alguns prisioneiros recrutados para a guerra na Ucrânia tiveram que implorar aos parentes por uniformes e botas adequados. Se o exército russo não consegue fornecer algo tão básico, não surpreende que estejam mal equipados com armas e munições inadequadas. Segundo Vladimir Grubnik, apoiador da guerra russa e blogueiro, muitos soldados foram enviados para combate com rifles inadequados para a guerra moderna. Outros receberam rifles quebrados, sem possibilidade de reparo ou substituição. Some a falta de kit e suprimentos médicos adequados à mistura, e você compreenderá o choque nas palavras de Grubnik. Como um soldado de infantaria na linha de frente deve agir sem kit de primeiros socorros, pá para cavar trincheira e com rifle quebrado é um grande mistério. Você pode se lembrar da famosa citação: as guerras podem ser lutadas com armas, mas são vencidas por homens. Por ora, vamos interromper por aqui. Os soldados russos lutando na Ucrânia mal merecem esse título. A única coisa que diferencia esses indivíduos de pessoas comuns é uma quinzena de treinamento militar, se tantos. Não há mais soldados profissionais e altamente qualificados lutando por seu país. Não, eles já estão mortos. Atualmente, apenas indivíduos mal treinados são recrutados com um único objetivo: enviar o máximo de soldados para a linha de frente o mais rápido possível. E o que acontecerá com esses soldados na linha de frente? Isso não é preocupação do Putin. Putin só se preocupa com números para se vangloriar do poder russo, mas o mundo percebe essa propaganda. Em declaração de 7 de dezembro de 2024, o Ministério da Defesa do Reino Unido criticou essa abordagem como ineficaz. A declaração disse que, embora essa nova abordagem tenha aumentado a pressão nas linhas de frente, uma defesa ucraniana eficaz e a falta de treinamento russo reduzem a capacidade da Rússia de explorar qualquer sucesso tático, apesar de tentar estender a linha de frente ainda mais. Novamente, há o elemento crucial que levou a muitos soldados russos perecerem: uma defesa ucraniana eficaz. Desde que Kiev não caiu rapidamente como previsto, uma coisa ficou muito clara: os ucranianos não se renderão facilmente e, apesar de estarem fazendo muitos sacrifícios, também estão eliminando um grande número de soldados russos. O Telegram, popular na Rússia, é inundado por relatos desesperados de sobreviventes russos sobre como suas unidades estão sendo aterrorizadas por drones, metralhadoras e artilharia ucranianas. Contudo, o Kremlin é conhecido por se adaptar e superar, e recentemente surgiu com uma nova ideia de como localizar e neutralizar as forças ucranianas, bombardeando-as. E, sem surpresa, essa abordagem envolve sacrificar mais soldados. Dessa vez, não são ondas de soldados enviados para dominar uma posição específica.
Desta vez, pequenos destacamentos de tropas estão desembarcando de seus veículos e avançando a pé, rumo à posição de tiro ucraniana. E não, isso não é uma abordagem estilo Missão Impossível, onde precisão e discrição são essenciais. Em vez disso, esses soldados são impiedosamente empurrados para frente para serem sacrificados em um esforço para localizar e atingir as posições de tiro ucranianas com artilharia. Agora, a Rússia pode ter muito mais cidadãos que a Ucrânia, mas ainda não pode manter essa estratégia horrível indefinidamente. A perda significativa de vidas e a demanda por novos recrutas estão revelando as limitações de uma estratégia baseada em sacrifício e brutalidade. O Kremlin está, sem dificuldades, recrutando até 30 mil novos soldados mensalmente para alimentar o moedor de carne da guerra. Mas em breve o pool de recrutas disponíveis diminuirá e a brutal realidade do conflito virá à tona, deixando o Kremlin lidar com as consequências de suas táticas implacáveis e mortais. Putin aparentemente está ciente disso, por isso as forças armadas russas estão se esforçando para fazer progressos reais antes que o tempo acabe. Mas a falta de tropas não é a única coisa que os impede. As forças armadas russas também tentaram pressionar em todos os lugares simultaneamente durante sua ofensiva de verão, esgotando seus recursos e falhando em obter ganhos sustentados. Em 1 ou 2 meses, o clima também dificultará ainda mais seus esforços. Quando a chuva pesada começar e o solo ficar encharcado, o terreno lamacento se tornará perigoso para a infantaria e veículos. Isso não só dificultará o movimento, como também prejudicará a execução de operações de combate eficazes, algo que os russos já lutam para fazer mesmo sem chuva. Além disso, a Rússia está gradualmente estabilizando sua produção de armas, deixando o exército com menos recursos para repor munições e equipamentos destruídos. O ritmo intenso da guerra na Ucrânia, junto com sanções e problemas de produção, indica que a máquina de guerra do Kremlin não é mais tão autossuficiente quanto antes. As linhas de frente estão consumindo os estoques militares mais rápido do que podem ser reabastecidos, forçando a Rússia a depender perigosamente de armamentos obsoletos da era soviética e de frágeis cadeias de suprimentos da China, Coreia do Norte e Irã. Em suma, a Rússia está ficando sem soldados e recursos em geral. Não importa quantos homens Putin jogue no fogo, a guerra está sangrando o país até a exaustão. Ainda assim, as perdas de tropas são, sem dúvida, a realidade mais trágica e horrível de todas. Novos recrutas são enviados para a frente com menos treinamento, suprimentos e esperança. A antes temida máquina de guerra da Rússia agora consome seu povo mais rápido do que consegue repor. Os soldados não apenas perdem batalhas, mas são consumidos por uma guerra sem fim à vista. E a parte mais aterrorizante? Enquanto o número de vidas perdidas se aproxima de 1 milhão, o Kremlin segue avançando, ignorando a devastação e deixando apenas um deserto de homens quebrados e famílias despedaçadas em seu rastro. Mas qual é a sua posição em relação a esses soldados? Você os vê como vítimas de um regime impiedoso ou meros instrumentos de guerra, cúmplices de sua própria destruição? Você acha que o número de tropas ultrapassará 1 milhão até o final de 2024 ou em algum momento de 2025? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários abaixo e obrigado por assistir ao vídeo. Confira o número de mortos na guerra da Ucrânia ou assista a este outro vídeo.